aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 10º domingo do tempo comum. Nós ouvimos hoje palavras um pouco que nos causam espanto contra Jesus, vindo da sua família e vindo dos líderes religiosos. Sua família diz: ele está louco, está fora de si. Os líderes religiosos dizem: ele está possuído por um espírito mau. Por que estão atribuindo a Jesus essas condições? Nós estamos no capítulo 3 de São Marcos. No capítulo 2, teve alguns acontecimentos que foram chegando até essas conclusões. Vemos quando Jesus vai curar um paralítico, aquele que entra pelo telhado. Jesus, ao curar aquele homem, diz: os teus pecados estão perdoados. Então, aquele povo começa a se escandalizar. Como assim ele perdoa os pecados? Só Deus perdoa os pecados. Jesus então sai dali e vai para a casa de pecadores comer com fariseus e publicanos. Como então esse homem que se diz Deus, que perdoa pecados, senta à mesa com os pecadores? Então o coração das lideranças religiosas começam a se travar para com Jesus. E domingo passado nós vemos Jesus, depois dessa sequência de fatos, que está caminhando com seus discípulos. Os discípulos colhem espigas num dia de sábado e eles vão questionar Jesus. Que Deus é esse? Que profeta é esse que não respeita o sábado? E como se não fosse pouco, Jesus ainda vai curar o homem da mão seca no dia de sábado. Então pronto, ele nos desrespeita, ele não leva a sério a lei de Moisés. Esse homem está possuído pelo demônio, esse homem está louco. Então este é o contexto que nós nos encontramos neste evangelho, onde Jesus recebe estas críticas. Mas Jesus logo vai deixar claro que ele não age pelo espírito impuro. Ele não age por Beelzebu. Satanás não age contra si mesmo, mas ele age pelo Espírito Santo. E este Espírito Santo é quem faz acontecer todas as coisas. É o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, que vem ali para santificar todas as coisas. E nesta ação de Jesus, ele concede ao homem a condição de fazer parte da sua família. Para pertencer, então, à família de Jesus, é necessário fazer a vontade do Pai, escutar a palavra, colocá-la em prática. Mas nós vemos também uma interpretação para esta mãe, irmãos, que se fala o evangelho de hoje. A mãe aqui também é vista como Israel. Israel, a mãe de toda a tradição, de toda a lei, e os irmãos como estes outros que estão dentro desse contexto de Israel. Então, a mãe e os irmãos, ou seja, o povo eleito, está rejeitando aquele que veio. Por isso ficam do lado de fora, não entram, não querem ouvir a sua palavra. Esta é apenas uma interpretação que fala sobre esta rejeição que Jesus está tendo de Israel, dos líderes religiosos daquele tempo. Mas nós vemos ali a presença de Nossa Senhora com a família de Jesus. E Nossa Senhora, mais do que ninguém, é aquela que coloca a palavra de Deus em prática, quem faz a vontade de Deus. Mais do que mãe, Maria se coloca como discípula. Ser discípula é muito maior do que ser a mãe. Ao ser discípula, Maria reconhece o seu Senhor, o seu Salvador.
Maria glorifica a Deus, não simplesmente como um título de mãe, mas para ela era muito mais significativo ser a discípula do seu filho. E assim nós vemos que fazer a vontade de Deus é ter um coração livre como o de Nossa Senhora. Somente um coração livre é capaz de fazer a vontade de Deus. E para isso precisamos aprender a fazer o bom uso da nossa liberdade. A primeira leitura de hoje nos mostra como o homem usa para o mal a sua liberdade. Deus que diz a Adão, depois de tudo que fez, de toda a criação, de lhe colocar no paraíso, diz a ele, olha, você não pode comer da árvore, do fruto da árvore que está no meio do jardim. Uma ordem. Mas Adão dá ouvido à serpente. Adão dialoga com o pecado. Eva vai dialogando com a serpente, dialogando com o pecado. E com o pecado, com o diabo, a gente não dialoga. Não se faz acordo com o pecado, não se faz acordo com o mal. Logo, é seduzido e ali perde a capacidade de servir somente a Deus. Entra no coração do homem o pecado, pela desobediência, pelo mau uso da sua liberdade, e agora está escondido, com medo de Deus. Se perdeu de si mesmo, se perdeu de quem é Deus, se perdeu um do outro. Ali então, Deus chega. Adão, ouvindo os passos, se esconde. Mas Deus não vem para perguntar: o que você fez, Adão? Deus não vem para acusá-lo. Deus vem para dizer: onde estás, Adão? Não é um onde estás geográfico. Deus não estava sabendo onde ele estava. Deus não estava vendo naquele lugar. Sim. Mas Deus pergunta: onde está? Uma reflexão para o interior de Adão. Assim também a pergunta que o Senhor faz a cada um de nós: onde você está? Ah, eu estou na igreja de São José agora. Não, não é isso. Onde eu estou, o meu eu, a minha relação com Deus, esta é a pergunta que deve mover-nos. Como nós nos encontramos diante da vontade de Deus? Estamos hoje sendo parte da família de Jesus, fazendo a vontade do Pai, condição que Ele nos coloca para ser membros da sua família. Então precisamos refletir onde nós estamos, como estamos levando a nossa vida. Certa vez o Papa Bento, visitando o lugar onde aconteceu os holocaustos dos judeus, e ali perguntavam a ele: mas Papa, onde é que estava Deus diante de todo esse sofrimento? E diante de todos os sofrimentos do mundo, de toda a maldade do mundo, todo o mal do mundo, onde está Deus? E ele dizia: a pergunta não é onde está Deus, mas onde está o homem? Onde está o homem diante do seu compromisso para com Deus, para com o amor ao seu semelhante, para com o cuidado da sua alma? Então, quando o homem se perde em si mesmo, se perde diante de Deus, tem medo de Deus, se esconde de Deus, então tudo ao seu redor se torna também um mal para ele e para os outros. Ao invés de se defenderem ali, eles começam a se acusar. O homem acusa a mulher acusa a serpente. Veja, perderam a cumplicidade entre eles. E quantas vezes entre nós é a mesma coisa? Nós não nos enxergamos como iguais, como irmãos, e vivemos para acusar uns aos outros, quando devemos acusar a nós. O ato penitencial que nós iniciamos, a Santa Missa, é uma busca para a gente responder onde nós estamos. A pergunta de Deus: estamos escondidos ou estamos querendo de fato nos acusar
acusar-nos dos nossos pecados, para que assim Deus venha em socorro da nossa fragilidade com a sua misericórdia. Então Deus dá ao homem a liberdade, mas o homem tem medo da vontade de Deus. Por que que Deus disse que não era para eu comer desta árvore? E a serpente está dizendo, se eu comer, eu vou ser conhecedor do bem e do mal. Eu vou ser como Deus. Então o que Deus tem para mim não é bom? Deus está me escondendo algo? Então a vontade de Deus começa a ser algo a se temer. E nós também, muitas vezes, tememos a vontade de Deus. Por exemplo, quando temos algum parente no hospital, estado grave, e aí alguém vem e diz assim, olha, que seja feita a vontade de Deus. Isso dá medo. E se a vontade de Deus for que a pessoa morra? E muitas vezes nós podemos temer isso. Olha, eu quero passar nesse concurso, nessa prova, seja feita a vontade de Deus. Mas eu quero tanto, e se não for a vontade de Deus? Eu vou me frustrar. Eu vou me entristecer. Então, às vezes, nós não sabemos buscar as nossas consolações nas vontades de Deus. E a vontade de Deus é o melhor lugar para nós ficarmos. É o lugar mais seguro para nós, a vontade de Deus. E desde Adão, o homem teme a vontade de Deus. O homem tem medo de Deus que vem perguntando onde está e não o que você fez, como o pai do filho pródigo. Não quis saber o que aconteceu, apenas correu e abraçou. Mas nós ainda temos a imagem de um Deus que vem para nos condenar e por isso nós corremos. E quando nós corremos e nos escondemos, aí sim nós nos condenamos. Mas quando nós nos apresentamos, nos acusamos e queremos crescer no seu amor, aí nós fazemos a experiência da salvação. A partir desse momento, então, em que o homem e a mulher, nesta parábola da criação, dá lugar à voz da serpente, desobedece a Deus, começa agora e até os dias de hoje uma grande conquista pelo coração do homem. De um lado, Deus tentando conquistar o homem, a sua criatura, feito à sua imagem e sua semelhança. Do outro lado está o diabo, também tentando conquistar o coração do homem. E nós estamos nessa luta. A todo instante, Deus quer conquistar o seu coração. E a todo instante, o maligno quer conquistar o seu coração para ele. Nós ouvimos na segunda leitura de hoje, nós temos uma morada no céu reservada para nós, não de obra humana, não uma casa construída por obras humanas, mas uma obra que é eterna. Então nós temos uma certeza, Deus tem um lugar reservado no céu para mim e para você. Mas também saiba que o diabo tem um lugar no inferno reservado para mim e para você. Essa conquista pelo coração do homem, onde Deus insiste, pede, onde Deus quer demonstrar a todo instante o seu amor, e do outro lado o maligno, querendo deturpar a voz de Deus, querendo convencer o homem de que é melhor desobedecer a Deus. E nós temos então o dom da liberdade para escolher de que lado queremos estar. Mas se Deus sabia que a serpente ia seduzir o homem, por que permitiu então? Poderíamos pensar, por que então Deus não livrou o homem da serpente para que não acontecesse essa desobediência, sabendo que o homem é fraco? Porque aí não seria liberdade. Deus não quer de nós marionetes, mas quer que nós livremente escolhamos por Ele. Pense em um casal, marido e mulher, onde um precisa obrigar o outro a amá-lo. Imagina o marido acorda e a mulher está lá com a faca dizendo, olha, bora, diga eu te amo. Não existe isso. É livre. Eu espero na amizade, nas relações que nós amamos uns aos outros, esperamos
a liberdade pela expressão desse amor. Assim é Deus, que nos deu a liberdade, um grande dom, mesmo sabendo que a gente poderia usar contra Ele. Como o nosso braço. Nosso braço é uma coisa boa ou ruim? Eu posso usar o meu braço para agredir alguém, para apontar os defeitos dos outros, para pegar uma arma, um objeto contra o outro. Mas não é porque eu posso fazer isso que Deus deveria me fazer sem braço. Não. Ele me fez com braço, porque Ele espera que eu faça um bom uso desse braço. Assim é a nossa vida, a nossa liberdade. Sabendo que nós podemos usar até contra Ele mesmo, mas Ele espera sempre que nós façamos a escolha por Ele. Que nós queiramos fazer a vontade dEle e pertencer assim à sua família. Como aquela história do homem, que está em cima do muro. Porque quando nós dialogamos com a serpente, quando nós estamos na igreja, mas queremos viver igual ao mundo, estamos na igreja, até comungamos Jesus, rezamos todo dia, mas eu quero viver também como o mundo vive, como o mundo se veste, com o que o mundo canta, com o que o mundo acredita, com o que o mundo posta, com o que o mundo... Eu estou na igreja, mas seduzido pelo mundo. E aí esse homem estava em cima do muro para decidir se ele ia para o céu ou para o inferno. De um lado estava o céu, do outro lado do muro estava o inferno. Do lado do céu está lá os anjos, Nossa Senhora, os santos, todo mundo reunido. E ali os anjos diziam a ele: venha para o lado do céu. É para isso aqui que Deus criou você. É para viver com Ele para sempre. E do lado do inferno estava lá os capetas, o diabo, tudo fazendo festa, comemorando, não estava nem aí para o homem. E o homem olhava para o lado do céu, em cima do muro, e o povo do céu clamando, insistindo que aquele homem viesse para o lado do céu. E do lado do inferno estava correndo tudo normal, ninguém nem olhava para ele. E ele então ficou curioso, por que o inferno não está fazendo essa campanha? E chamou o diabo e disse: olha, eu estou aqui para me decidir, em cima desse muro. O pessoal do céu insiste que eu vá para lá. Por que vocês não me convidam para ir para o inferno? Por que não há essa insistência? Então o diabo disse a ele: porque quem está em cima do muro já é do inferno. Para Deus, precisamos ser todo dele. A nossa liberdade está condicionada toda para Ele. As nossas ações são para a vontade dele. Aquele que fizer a vontade do Pai, esse pertence à minha família. Para esse está reservada essa morada do céu. Que nós então possamos escutar o questionamento de Deus hoje. Onde estamos? De que lado queremos ficar? Que seja a decisão da nossa vida pelo céu. É o lugar que, por mais difícil que seja a busca desse céu, por mais difícil que o outro lado do caminho nos proporcione momentos onde pareça muito simples e fácil, é muito mais simples pecar do que não pecar. Para não pecar, eu preciso me esforçar. Para pecar, não. Então, esse caminho que parece árduo, difícil, esse caminho que parece que não vamos conseguir, olhemos para Cristo, para a sua cruz. E o Senhor não nos pede nada que nós não possamos realizar. Nos diz Santa Teresinha: Deus não colocaria nada em meu coração que fosse irrealizável. Por isso Ele me pede para amar, eu sei que eu posso. É difícil, mas Ele colocou esse propósito: amai-vos, perdoai. Toda a sua palavra, todo o seu evangelho, se Ele nos pede, é porque é possível. Não pelos nossos méritos, mas a partir do momento que a gente coloca a nossa liberdade para fazer a sua vontade. A partir do momento em que nós pedimos o socorro da sua graça sobre nós. Assim, irmãos e irmãs, ajudados pela Virgem Maria,
a grande discípula, aquela que fez a vontade de Deus, nós possamos também, fazendo a vontade do Senhor, caminhar e trilhar e nos decidir sempre mais pelo lado, pelo caminho, pelas coisas do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.